Celulite, saiba quais são as principais causas e como tratar. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que incomoda e muito as mulheres. Os homens são privilegiados porque a maioria deles não tem celulite, se tem em pouca quantidade. Mas quem vai conversar com a gente sobre o tema e responder todas as nossas dúvidas é o cirurgião plástico Dr. Carlos Kuiven. Seja bem-vindo. Oi, muito obrigado. Sempre bom estar aqui falando contigo, com o teu público. Prazer te receber também. Comecei aqui, Dr. Kuiven, falando que é um problema, porque a gente sabe que é um problema a celulite para as mulheres, principalmente, que acomete muito mais as mulheres do que os homens. Não que os homens não tenham, mas as mulheres têm mais quantidade, é isso? Assim, o homem praticamente não tem. Algum que outro homem, eventualmente um pouquinho na barriga, um pouquinho no peito, em quem tem alguma gordurinha a mais acumulada. Normalmente tem a ver com quem tem um pouquinho, né, de sobrepeso nos homens, às vezes em alguns locais tem. Mas pela característica do tecido gorduroso do homem, ele praticamente é isento, né, desse problema aí da celulite em si, né? O que é a celulite, afinal? A gente sabe que é aquele furinho no glúteo ali, na parte das coxas, mas o que é? É gordura, é uma fibrose ali dessa gordura, enfim. O que é e quais são as causas da celulite, afinal? A celulite, na realidade, é fácil e é difícil de definir ao mesmo tempo, tá? Porque, assim, a celulite não é uma doença, tá? Uma doença não é uma doença. Na realidade, ela é um desarranjo estrutural do tecido subcutâneo, do tecido gorduroso de algumas regiões no corpo da mulher, tá? Então, assim, ela tem a ver com vários fatores. Com a flacidez de pele, tem a ver com a gordura local, com a retenção de líquido, né, com uma pequena dificuldade de microcirculação. Então, o tecido que tem celulite, ele é um tecido um pouquinho mal vascularizado. E isso gera acúmulo, retenção de líquido no local, tá? E às vezes um estado de leve inflamação, né? Às vezes tem mulheres que tocam e sentem um pouquinho de dor nos nódulos, né, de celulite. Às vezes, quando os nódulos são pressionados, às vezes tem algumas mulheres que têm um pouquinho de dor. Mas normalmente está associado com gordura localizada, com genética, né? As famílias, tem famílias inteiras que têm mais celulite do que outras, tá? Sobrepeso, problemas de circulação, né, na local, na pele, e presença ou não de travezinhas fibrosas, que são pequenas, como se fossem pequenos barbantezinhos que ligam a pele ao músculo. Tem pessoas que têm isso numa quantidade maior e tem pessoas que têm isso numa quantidade maior. Essas travezinhas fibrosas que o próprio organismo produz, elas às vezes causam as irregularidades do tecido. Então, assim, algumas pessoas dizem que tem retenção de líquido e não tem nada de celulite, a pele é parelhinha. Toca, aquela pele está um pouquinho inchada, mas não tem irregularidade nenhuma. Essa pessoa às vezes faz uma drenagem linfática ou está num momento, uma alimentação melhor, fazendo exercício, às vezes some a celulite, tá? Ou aquela pele, tu olha assim, a pessoa desincha, aquela pele, tocando na pele, ela fica muito mais normal. A pessoa que tem celulite, às vezes num grau maior, ela vai ter pequenas ondulações, porque são aquelas travezinhas que travam a pele. O tecido está inchado, aquelas traves não deixam alguns pontos incharem junto, então ficam pedaços de gordura localizada inchados, né? Traves tracionando a pele para baixo, outras ilhas de gordura que estão com um acúmulo de água, de retenção de líquido, protuberantes, então vai fazendo aquela ondulação do tecido onde tem a celulite. Então, assim, é um desarranjo multifatorial, são vários fatores que fazem aquele tecido ficar ondulado, irregular, apresentando pequenas depressões, e isso vai ter a ver bastante com um melhor tratamento, né, para cada tipo de celulite,
A celulite é uma coisa muito individual, porque cada mulher nota que essa celulite às vezes não é igual à da amiga, por exemplo, né? Tem pessoas que têm celulite só quando estão acima do peso, outras não. Quais são as causas, doutor, da celulite? Tu falaste ali que muitas vezes a alimentação, a atividade física já auxilia essa redução da celulite. A gente que é mulher cresce escutando falar muito do refrigerante, do açúcar, que ele causa celulite, enfim. Existem determinados alimentos que propiciam esse aumento da celulite? Esse é um assunto bastante interessante, tá? Hoje em dia a gente sabe que tem algumas pessoas que são predispostas a terem uma retenção de líquido maior quando colocam na sua dieta bastante quantidade de açúcar, bastante quantidade de glúten, de lactose. Então, assim, tem pessoas que têm uma predisposição a ter retenção de líquido dependendo dos alimentos que ingerem, tá? Então, assim, o tratamento de celulite sempre vai passar por uma reeducação alimentar. Isso ajuda muito. Em algumas mulheres, ajuda mais, tá? Em algumas mulheres, ajuda menos. Pessoas que têm, às vezes, uma alimentação desregrada, não fazem exercícios, e a celulite é de grau pequeno, uma celulite muito básica, muito inicial, às vezes simplesmente começa a fazer exercício, emagrece um pouquinho, começa a comer melhor, some a celulite. Então tem muitas mulheres que quando vão consultar para celulite, já dão todo o histórico, às vezes elas sabem, doutor, quando eu faço isso melhora, quando eu faço isso piora, quando eu engordo melhora. Tem algumas mulheres que quando engorda disfarça um pouquinho mais a celulite, às vezes quando é só flacidez, praticamente a causa principal, né? Então assim, a gente vai ter que adaptar e descobrir o que serve para cada paciente, isso modifica um pouquinho o tratamento. Mas assim, alimentação e exercício, isso é meio que básico, assim, todas notam que em algum grau melhora a celulite, porque melhorando a circulação nas pernas, basicamente é onde mais tem celulite na mulher, né? A gente vai conseguir tirar esse efeito, né, de retenção hídrica. Então, alimentação e exercício melhora a celulite de todo mundo, em muitas mulheres reduzir um pouquinho o peso. Doutor, para encerrar, além desse combo aí de alimentação regrada, né, alimentação balanceada, atividade física, drenagem linfática, a tecnologia também veio para auxiliar aí no combate à celulite. Que aparelhos, que tecnologias hoje agregam aí nesse tratamento da celulite? Então, assim, esse combo é o combo inicial que a gente dá para todo mundo, tá? De alimentação, exercício e tal. Mas, assim, hoje em dia a gente tem uma série de tratamentos. Como tu falaste, a drenagem linfática melhora muito quem tem celulite baseada simplesmente em retenção hídrica. Então, essa aí melhora muito. Tem pessoas que têm uma resposta muito grande simplesmente com drenagem linfática. Tem pessoas que a celulite, né, grau 2, grau 3, ela já tem exatamente uma arquitetura diferente do tecido gorduroso e só a diminuição do inchaço não vai melhorar. Vai amenizar um pouquinho, mas não vai melhorar. Ali a gente tem que atuar também nos floquinhos de gordura, naqueles nódulos de gordura que estão ali. Tratamentos baseados em ultrassom e radiofrequência são os mais comuns, são os que têm os melhores resultados. E os melhores resultados são aparelhos, né, que fazem terapias múltiplas, mais de uma tecnologia no mesmo aparelho. Então, várias linhas assim do UltraShape, esse tipo de tratamentos aliam ultrassom, radiofrequência, às vezes a corrente. Então, isso vai produzir uma diminuição daquela gordura localizada, naqueles micronódulos de gordura, e isso tem um resultado muito bom. Além do efeito no tensionamento da pele, que também a radiofrequência produz, a gente obtém resultados muito bons. Às vezes não são resultados permanentes, mas assim a pessoa nota que faz uma sessão de tratamento, algumas sessões, e ela vai ter uma melhora, às vezes por meses, né, naquela celulite, às vezes até durante um ano, e às vezes a gente faz tratamentos onde a pessoa faz um pacote de tratamento e depois só uma manutenção a cada 6 meses, a cada ano, e isso tem respostas muito boas. Para aquela celulite de grau 4, é aquela celulite onde a gente vê realmente furos, a pessoa tem um furo, um buraco no meio do glúteo, um buraco na coxa, o melhor tratamento é a subcisão, né? Aí é uma coisa, é um microprocedimento bem pouco invasivo, onde a gente enfia uma agulhinha, tá, e solta aquela trave que está provocando aquela depressão, aquele furinho.
E isso tem resultados fantásticos, né? Resultados muito bons. Nessa celulite a gente consegue agir mais cirurgicamente. Então, assim, a celulite grau 4, às vezes a gente consegue resultados até mais impressionantes numa sessão só, né, de subcisão. Que bom que existe tratamento para celulite, então, doutor Cuivi. Então, ficou o recado aí, alinhar a alimentação balanceada, atividade física, drenagem e a tecnologia. É isso aí. Não, tem tratamento. A gente tem respostas muito boas. Então, assim, as mulheres que têm celulite já estão, às vezes, um pouquinho cansadas. Tem tratamento que não funcionou, tudo, mas, assim, é bom revisar, porque, assim, tem sempre coisa nova. E, às vezes, a gente consegue traçar uma coisa um pouquinho mais individualizada e conseguir resultados melhores. Bacana, doutor. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no Sinta-se Bem. Prazer te receber novamente. Obrigado.